relacionados a... Isso faz... Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Hello World Podcast, aquele que é o meu e o seu podcast que aborda assuntos relacionados à tecnologia de modo geral. Bom, hoje é um episódio de tanto, hoje promete. Bom, antes de mais, fazer aqui uma apresentação nominal muito breve. Eu sou André Vasconcelos Canhanga, sou um dos entusiastas dessa iniciativa de podcast, né, do Hello World Podcast. Ao meu lado, temos aqui o meu colega... Júlio Samba, eu pensei que você ia falar, respondo por nome dele, eu Vasconcelos Canhanga. Desculpa lá, brincadeiras à parte, Júlio Samba é meu nome. Também faço parte dessa iniciativa que é trabalhar com tecnologia a nível do Hello Podcast, discutir alguns aspectos e como disse bem o meu companheiro, hoje eu nem vou falar muito dessa figura que está aqui ao meu lado. Na vez passada tivemos com o Rodrigues Capenda, né? Quem acompanha o vídeo viu como é que foi bom discutir um pouco sobre infraestrutura, ataques, né? A nível da infraestruturas de rede. E hoje nem vou falar tanto para não parecer que já estou dando aqui um spoiler, então vou deixar que o meu colega continue a dar sequência, né? Bom, nós estamos em companhia de uma ilustre figura. Eu vou passar a palavra agora ao nosso querido, amado, estimado engenheiro Sozinho, que, por sinal, está conosco. Os fortes vão pegar essa. Tem a palavra. Muito boa tarde, ainda é boa tarde. O Júlio disse brincadeiras à parte, mas isso faz parte, né? Tá aqui, né, do nosso evento, para não ficar, no fundo, muito pesado, né? Mas como disseram, meu nome é Pedro Sozinho, né? Sou engenheiro, estou aqui a convite dos meus amigos engenheiros, né, para tratar de um assunto muito peculiar, né? Ok, muito obrigado já agora pela sua presença e eu acredito que será fantástico, e eu espero que, né, os meus colegas aqui de painel se entreguem o máximo para que este seja um evento único. Bom, o nosso tema gira em torno de programação no setor acadêmico versus programação no setor profissional. Uau! Bom tema, não? Bom tema. Fala aí, Samba. É um tema muito pertinente porque aqui estamos na presença do... Esqueceu, eu não quis falar, assim, os bons são muito modestos, tá sabendo? Eu não gosto muito de se exaltar, mas deixa que eu exalto ele. Estamos na presença do nosso coordenador de engenharia informática no Instituto Superior Politécnico Espajo e achamos pertinente sentar com ele porque é ele que vê, não é, as regras que se tem para o ensino da programação dentro do Espajo e também, como nós temos algumas experiências na área profissional, achamos pertinente então juntar esses dois lados, a área profissional e a área acadêmica. E daqui nós queremos extrair tudo que é necessário para que você, ao final deste podcast, você consiga responder algumas perguntas tais como: já és um programador? O que você aprende realmente é importante para a tua área de programação, como você aproveitar as bases que te são dadas. Nem vou ter que colocar aqui muitas coisas que eu não abra já aqui o tema antes a Vossa Excelência começar a dizer. Mas a ideia de hoje é podermos discutir esses aspectos que fazem parte cotidiano, tanto de quem estuda, como de quem trabalha em programação. Olha, nós estamos aqui no arranjo daquele, vocês estão vendo, nós estamos a partilhar a mesma lapela, o ambiente é outro em relação àqueles que estão habituados, porque nós estamos a tentar migrar para um outro ambiente um pouco mais... Aliás, tudo isso é porque nós temos uma excelência ao nosso lado, nós temos que chegar à altura dele, então fizemos todo esse arranjo. Vão desculpar se o áudio estiver um pouco ruim, vão desculpar se essa mudança de microfone dificulta a vossa percepção, mas eu quero que vocês entendam que nós não medimos esforço para que hoje vocês saíssem daqui ricos a nível de compreensão, a nível de prática, a nível de vida, tudo relacionado à programação. E não esqueçam, por favor, esse vídeo deu um baita trabalho.
nosso cameraman esqueceu a bateria, muita coisa aconteceu, mas nós queríamos que isso passasse para vocês. Então, a única coisa que nós pedimos de você, não é, nesse momento é que se inscreva no canal, ativa o sininho, comente um pouco daquilo que você acha que não foi aqui discutido. E no demais, não é, vamos dando sequência para esse tema que promete muito. Boa. Esse camarada nem parece engenheiro, fala demais, meu. Pronto. Fala demais. Fala demais, meu. Não, mas é bom esse assunto introdutório aqui da parte do Júlio, é importante, né, para deixar aqui claro que o que se vai tratar, né, é uma referência, ou seja, a divergência entre aquilo que realmente nós podemos ver na academia, né, e o que podemos ver fora da academia como o mercado de emprego. E como o Júlio mesmo disse, tem aqui já, né, tecnicamente, as duas figuras que podem tratar tanto de um elemento quanto de outro. Né? Então, acredito que vai ser uma boa conversa. Certo. Bom, sem mais delongas, eu gosto de começar, não é? Então, o assunto no fundo, é programação. Setor acadêmico, por um lado, e setor profissional, por outro lado. Mas, é claro, que não podemos, não é, começar a falar de um assunto sem saber o que é esse assunto. O que faz, o que é preciso para fazer. Então, logo eu abriria essa conversa com a seguinte questão. O que é programação? O que é programação? Uma vez que somos acadêmicos, né? O que é programação? Começa, Júlio. Primeira docência, primeiro nos ensina na escola, depois a gente vai fazer no profissional. Quem não sentar na carteira para aprender, nunca vai saber. Então, dou espaço a Vossa Excelência. Tá bom. Vamos então aqui começar a idealizar aquilo que é programação. Que a ideia da programação, no modo geral, ela nos remete à organização. Né? Mas nós, aqui, o canal, trata especificamente de IT, né, de tecnologias, e então nós vamos trazê-la no ramo tecnológico, especificamente programação de computadores. Então, quando nós falamos de programação de computadores, nós estamos a falar de processos que são utilizados para criar um conjunto de instruções, né, que podem ser utilizadas para alcançar um objetivo. E aqui nós nos remetemos já à ideia do computador utilizado para instruir algumas sequências lógicas de maneiras a responder determinados problemas que são apresentados para a sociedade. Então, quando nós articulamos algumas informações lógicas e sequenciais para responder a determinado problema, nos remete à programação. Por isso é que eu disse que é bom ouvir quem senta na cadeira, porque a definição da programação no âmbito acadêmico, ela tem alguns componentes que no âmbito prático quase que se esquece, não é? Disse muito bem o engenheiro que é bom definir a programação não só no âmbito da tecnologia, mas olhar com a etimologia da palavra, porque já tem aquela ideia, não vou programar o meu calendário, o meu alarme para as 6 horas da manhã, né? Então não se deduz. Para nós programadores seria criar um script das 6 para despertar. Daqui a pouco. Exato, mas a nível da palavra, sua etimologia seria exatamente organizar o tempo para que naquela hora específica nós sejamos despertados, não é? Bom, se eu tivesse que acrescentar alguma coisa na definição do engenheiro, eu colocaria simplesmente em palavras mais tecnológicas, seria conjunto de scripts, não é? Ordenados para executar uma determinada tarefa. Quando você só é um programador quando você consegue resolver uma determinada tarefa. Um programador não é um bom analista. Às vezes é importante dividir isso, não é? Um programador nem sempre é um analista de sistema. Eu nem vou aqui colocar mais palavras para não deixar mais confusa a coisa, mas a programação no âmbito científico é definido como sendo a capacidade de dar resolução a um problema. Porque quando uma empresa vai solicitar um programador, já pensa que tem um problema que vai ser resolvido. Então, são um conjunto de códigos, de instruções que vão ser utilizados para dar solução a uma determinada situação a ser vivida. Opa, estamos brindados aqui, nós prontos. Se repararem, eu estou a tomar notas, porque eu
geralmente aprendo muito quando sento com essas duas figuras. Parece um bebê. Fico sentado a tomar notas. Bom, está interessante. Por acaso são definições que fazem jus ao nome, não é? Para ficar mais interessante, eu diria que apontar, né, algumas questões, como a pergunta, no caso, a programação ensinada nas universidades, não é? Como é que é? Como é que funciona? Qual metodologia? Que formas nós ensinamos a programar nas universidades? Antes de deixar o engenheiro responder, eu queria fazer uma adenda nessa questão. Quando se pergunta sobre a programação ensinada na universidade, é importante dizer que desde o médio nós somos instruídos com a ideia de que a escola não dá tudo. Não pode esperar que a programação da escola seja o suficiente para você sobreviver no âmbito profissional. Vamos ouvir aqui as metodologias apresentadas, mas eu queria deixar esse reparo para que quando você não sentir que a resposta cobriu a tua dúvida, você sinta meio que enganado, coisa por não, você tem a responsabilidade de... A tecnologia é diferente do direito. Eu até vezes brinco com o pessoal que estuda direito, que estuda contabilidade, falo, vocês estudam desnecessariamente. Porque eles estudam 5 anos na faculdade, ou 4, depois vão para 2 anos de carteira, da ordem, depois que tiram a carteira só que podem exercer a função, tipo, já estudaste 4 anos, vais depois para a ordem, faz 2 anos, depois que torna-se profissional. Na informática não é assim. Você pode estar no meio sendo um bom programador. Então não é o teu crescimento acadêmico que determina o teu progresso. Não é a programação da escola que determina quão bom você é. É exatamente o teu desempenho, a tua aplicação. Já vamos discutir aqui alguns assuntos que ainda hoje vivemos. Mas eu vou deixar o engenheiro trazer aqui a definição. Me perdoem, falo muito. Isso é verdade, eu conheço. Já dei conta que está falando bem. Mas vamos deixar o engenheiro falar aquilo que na academia é cientificamente aprovado, né? A forma que a academia estabeleceu para programação, mas também, desculpa, engenheiro, vocês notam que não tem aqui uma mesa, não tem aqui nada, porque isso é uma conversa. Quer dizer que se a definição que se teve sobre a programação, se não coube na tua cabeça, você acha que não, tem mais uma coisa aí que não está sendo salientada, coloca no comentário, deixa-nos perceber o que é que você acha, o que é que você entende, aí vamos indo exatamente interagindo para que o final que nós temos com todo esse trabalho é que você, o teu amigo do teu amigo que estuda informática, todos aprendam conosco e nós com vocês, não é? Então já pode começar a dar a introdução da definição da pergunta. Na verdade é uma questão muito peculiar, né? E aqui se calhar pegar um pouco da deixa do que o Júlio estava a falar há pouco, porque a pergunta que veio do engenheiro André é na perspectiva de como é que é ensinada a programação nas universidades, né? Do Instituto Superior, no caso. E o engenheiro Júlio falou bem, né, que a programação ela não é apenas ensinada nas universidades, né, porque a partir do ensino médio, acredito que eles têm aquelas disciplinas TLP, né, que já começam a trabalhar com linguagem de programação. Então, a partir dali já começa a se aprender programação. Uns começam até bem mais cedo, porque alguns nem vão para a academia, né? Uns nem vão para a academia, através de canais como a 2Devs e outros, né? Eles encontram alguma informação sobre programação e a partir dali começam a criar, então, o hábito de programar e de ser programador. E, na verdade, o que é que as instituições ensinam sobre programação, né? Naquilo que é a percepção e pelo tempo que eu tenho estado a ver que acontece nas instituições de ensino superior. As instituições superiores, elas imprimem para o estudante aquilo que é a base, né, para ele partir para o futuro da programação, né? Porque o Júlio disse muito bem, não tem como as pessoas aprenderem tudo de programação na instituição.
Não tem como, isso aqui é difícil, né? Até porque quando nós começamos a falar de programação, e aí depois qualquer um de nós que entende um pouquinho mais sobre essa matéria sabe que aqui entram linguagens de programação e tudo mais, existem diferentes linguagens e nós temos dificuldade de ser bom em todas as linguagens. Então, o ensinar a programação nas instituições de ensino superior, né, tem esse déficit de poder te ensinar tudo, porque depois começa a vir as questões das sintaxes em determinadas linguagens. Então, o que as instituições de ensino superior oferecem, na verdade, são as bases. As bases para que cada um, ao seu dispor e sua boa vontade, vá, né, e consiga, através disso, explorar os seus conhecimentos e desenvolver um pouco mais na programação. Boas. Se percebi, não é? É como se fosse apenas o apontar do caminho. Certo. Ou seja, dá-te a mochila, prepara-te as botas e coloca-te no caminho. Quem caminha é o estudante, não é? Então, na verdade, os mais velhos em tradição, eles até te falam, eu vou te dar o candeeiro, né? Depois você se vira para começar a comprar o petróleo, né? eu vou anotar isso. I like. Eu gostei dessa. O petróleo, porque o petróleo é mais caro. Então, o candeeiro tem aquela coisa aí que os mais velhos faziam lá com latas, mete massa lá embaixo, você vai comprar o petróleo. Eu realmente acho que essa é a melhor prestação que deve se ter da universidade, porque hoje falamos da universidade, disse meu engenheiro, mas a programação começa muito antes da universidade. Quem estudou tecnologia sabe que programar começa no médio. Por que é que eu acho interessante essa definição? É um fenômeno, o nível que temos hoje de programadores em Angola. Está se tornando um fenômeno. Hoje há muitos programadores. Só que há muitos programadores school, literalmente school. Como school? É aquele cara que acredita que a programação dele é com base na apreciação que a universidade dá. Aí está o problema. Disse bem o engenheiro, quando eu vou estudar a programação a nível da universidade, a universidade não é responsável por me dar, a minha linguagem preferida. Ela não vai me dizer se eu vou começar a programar com PHP ou com Java. Ele só vai me dizer assim, olha, a linguagem de programação é usada para escrever códigos e instruções que o computador entende. E esses códigos e instruções são compostas por sintaxes, estrutura de repetição. Isso é o que a academia me dá. Agora, com base nisso que eu vou receber da academia, é aí onde eu vou tomar minha decisão. Porque até onde eu sei, a academia nem sequer pode passar para mim o framework. Ela deve me ensinar a estrutura que as linguagens de programação usam. E eu, com base nisso, você com base nisso é que vai dizer assim, olha, eu vou ser bom em PHP, eu vou ser bom em Java, eu vou ser bom em TypeScript, vou ser bom em, sei lá, em qualquer outra linguagem de programação. Falei que TypeScript como se fosse linguagem de programação, né? Tem que tirar no lápis, né? Independentemente de qual seja a base que você recebe, a decisão de ser bom parte de si. Não existe a ideia de que quem estuda na UCAM, quem estuda não sei aonde vai ser o melhor programador. Não. Quem trabalha bem com programação vai ser um bom programador. Não. Essa é a verdade. Na verdade, se calhar que abrindo só um ponto de ordem, se me permitem. Né? Devíamos pedir permissão, né? É importante aqui salientar um pouco, acrescentando no que o Júlio estava a falar. Normalmente, o que é que eu passo como ideia para os estudantes, né? Porque quando as pessoas vão para a instituição, e aqui especificamente de ensino superior, para fazer os nossos cursos de tecnologia, especificamente estudar programação, o que passa na mente é que no primeiro dia ele vai pegar num computador e começar logo, né, a desenvolver um código. É nessa perspectiva, e ele precisa de apenas 2 dias, 1 semana, no máximo ele é um grande programador. Então, eu sempre parto do princípio de que todos precisam entender a lógica. Né? Todos precisam entender a lógica. Se não entende a lógica, não vai a mais nenhum sítio. E a lógica não começa literalmente no computador. Então, eu queria acrescentar apenas esse ponto. Exato. Pronto, meu colega está me beliscar, quero o microfone. Pronto. O que se passa, amigo?
O Júlio tem muito a dizer. Não, Que... deixa-me só contar uma experiência que eu vivi. Não, é sobre nós, na verdade. Quando já disse sobre se deparar com a ideia de programação, na realidade, em comparação com a nossa percepção da programação, me lembro que a primeira vez que fui para a sala de aula de programação no médio, eu pensei assim, não, professor, eu fui fazer engenharia, fui fazer técnico de informática, eu pensei, pronto, logo que eu chegar, eu vou ser muito bom em hackear computadores, em estrutura de hackeamento, essas coisas mais. E quando chego lá, acho que foi numa semana ou num período em que estavam a escolar os calendários, acredito, então encontrei a primeira aula FAI, atitude de integração informática, uma coisa dessa, eu falei, Sim. Jesus, FAI! Eu esperava não, talvez no superior eu vou conseguir dar a volta disso. Então no superior encontrei uma cadeira, acho que tem uma cadeira no terceiro ano que foi microeconomia. Eu falava, mas eu só vi programar. É sempre assim, nós temos que saber que cada coisa, cada elemento constitui o que nós precisamos ser. Né? Um bom programador tem que passar por esses elementos. Peço perdão, era isso que eu quis contar. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Bom, pegando aqui a deixa, não é? De que os estudantes acham que logo que entrarem numa sala de engenharia informática vão necessariamente aprender tudo sobre programação em 2 dias. Eu gostaria de que o engenheiro, professor mestre, apontasse aqui quais são os maiores desafios que observa, não é? A nível de alunos ou de estudantes ao lecionar ou ensinar programação como tal. Assim, isso é um facto. Lógica. Os estudantes, muitos deles têm dificuldade de lógica, para começar. É a lógica. E depois, a par a lógica, vem os conceitos gerais. Né? E eu chamo de conceitos gerais outros estudos, né, ou estudos afins, para dar resposta àquilo que são os problemas apresentados, né, para que nós tenhamos então uma programação. Por exemplo, eu sempre digo aos estudantes que quem quer ser programador precisa entender um pouco de tudo. Isso é importante, ele tem que entender um pouco de tudo. Aí depois nós começamos a entender por que nos falam que o engenheiro tem que saber matemática, tem que saber física, tem que saber química. Não é que ele precisa ser um experiment em cada uma dessas matérias, mas ele precisa ter noção. Ainda que for o básico, ele precisa ter noção. Senão daqui a pouco te oferecem um problema para resolver, você tem dificuldade porque você não entende matemática. Né? E o que nós precisamos perceber é que nós não fazemos ou não produzimos para nós mesmos. Nós não produzimos para nós mesmos. Então, a produção dos softwares são para outras pessoas. E ali nós precisamos ter esse facto sempre em conta. Programação, né? Mas, para mim, o grande problema, eu acho, que nós temos vivido em Angola é que nós estamos a ver o fenômeno quero, mas não estou interessado. Quero ser programador, mas não estou interessado a pagar o custo de ser um programador. É um programador, é um cara que estuda programação, quando sai da sala quer ser um TikToker. Falamos disso sobre a atividade. Você não vai ser um bom programador se você ser bom TikToker. Não vai ser, não tem como. Porque para ser bom TikToker exige tempo. E para ser um bom programador exige tempo. Para aprender programação tem que ter tempo. Então, eu acho que a maior preocupação agora que nós temos que voltar a discutir é o que as pessoas querem ser e o preço a ser pago. As pessoas não estão atentas para o que querem. Como diz o engenheiro, você não pode ser um fã de um futebolista se você quer ser basquetebolista. Não pode, não tem como fazer isso. Eu não sei se a nossa câmera ainda tem muita carga, já deram sinal aí do vermelho. Pronto, dando sequência, eu vou aproveitar que eu, como gosto de fazer analogias. Bom, então o pessoal quer os resultados do Messi de 2018, mas não viu o Messi de 2010. Não viu que o Messi era aquele jogador que estava aqui atrás do Ronaldinho, foi crescendo, resultados atrás de resultados, e chegou ao marco histórico do que é agora. O pessoal quer aquele Messi, não quer o Messi do princípio. Prontos.
dizer que a instituição, na verdade, certifica, não é, que pessoa A ou B frequentou, não é, aquele curso naquele ano, mas não garante que necessariamente a pessoa é profissional naquilo que frequentou. Sim. Então, estamos aqui a considerar que tudo é decisão da pessoa, ainda assim, com bons ou maus professores, com bons ou maus materiais, enfim, tudo depende da pessoa, certo? Na verdade, aqui é uma questão de foco, né? Como estava a ser dito, é uma questão de foco, porque o estudante, se não tiver foco, ele se perde, né? Porque é como foi dito aqui pelo André, né? Nós todos queremos ter o título de engenheiro. A questão é, será que nós todos somos engenheiros? Porque essa aqui é a questão, né? Todo mundo quer ser engenheiro informático, as pessoas se inscrevem porque no final querem ser engenheiros informáticos. Ele quer aparecer depois lá à frente com o canudo, não sei o que falar, eu sou engenheiro informático. Mas será que é literalmente engenheiro informático? Eu me lembrava, por acaso nunca dei aula numa sala de programação, diferente da Vossa Excelência, mas nós já tivemos algumas pessoas que foram ter conosco para orientar, passar aquela ideia do curso do final do curso, do médio. E é de rasgar o coração que as pessoas não querem vir te entender. Elas querem vir buscar de ti a solução daquele problema que ela está vivendo na programação. Sim. Depois daquilo, ela não está nem aí para isso. Acho que essa é a percepção que os alunos têm. Eles estão a ir para a sala de aula de programação porque eles sabem que vão ter prova. E então, eles têm que estar na aula para marcar presença, para garantir que já tem um passo avante para a questão da prova. E depois decoram as coisas para retirar a prova. E este é o princípio do declínio de uma pessoa, de um programador. Se fosse, quando o André pergunta o que é que falta para que eles aprendam a programação a sério, eu acredito que a resposta é: eles têm que estar interessados no assunto. Tem que perceber, porque depois no final de toda a tutoria que a gente deu, resolvemos o problema e eles dizem assim, não, como é que eu vou estudar? E não vai estudar? Foi para o superior e mudou de curso. Não vai estudar. Lançou o pó de sumiço e desapareceu. Bom, a conversa está interessante, mas eu adoro o seu desmancha prazer, eu gosto de fazer as perguntas. Bom, eu gostaria que, né, sabe-se que a programação como tal é uma disciplina, não é? Mas que pode ser vista como uma habilidade, porque está mais que claro que não precisa ser engenheiro informático ou estudar necessariamente tecnologia para se tornar um programador. É como outra habilidade qualquer, não é? É como música, é como dança. Um médico pode ser um programador, porque é uma habilidade. Se desenvolver a habilidade de programação, é um médico programador. E assim sucessivamente. Mas eu queria que apontassem, não é, as disciplinas ou os assuntos que estão relacionados à programação. Porque sabe-se que para chegar na programação, passa-se por um conjunto de etapas, um conjunto de assuntos que precisam ser bem entendidos. Só depois é que chegamos então ao nível de programação propriamente dita. Eu vou passar essa bola aqui, eu como sou distribuidor. Ok, eu me lembrei que a primeira vez que eu comecei a estudar programação, eu vi a história de uma menina que tinha um pai que trabalhava na NASA. Ela fez faculdade de Direito, acredito. Depois ela disse ao pai que estava cansada do assunto que ela havia estudado e queria um desafio melhor, uma coisa mais assim, chamativa. O pai pegou um livro de programação em C assim, grosso, Java, aliás, grosso, como ele ajuda na, deu para ela. Disse que após de 2 meses ela se tornou uma excelente programadora em Java. Após 2 meses. Uma expert em Java. Então, a pergunta é como é que alguém que gastou, acho que a novidade lá são 3 anos nos Estados Unidos, 3 anos de direito, né, consegue em 2 meses se tornar um programador? Responda para trazer aquela curiosidade. É uma habilidade. É uma habilidade. Então, mas para ter essa habilidade exercitada, existem elementos básicos que despertam essa habilidade.
E a primeira coisa que um programador tem de ter, essencialmente, é a percepção, desculpa, da lógica, como disse o engenheiro. Tem que ser. Matemática na engenharia nem para você ser bom divisor de raiz quadrada, não. Para você conseguir exercitar o cérebro, a lógica, o mais rápido possível. Não pensa ainda em... Quando uma pessoa vai para a linguagem de programação e escreve código, é porque já passou uns elementos básicos do código, que é lógica, script, análise, análise crítica. Você tem que ter a capacidade... Quando chega um problema, você tem que ter a capacidade de pensar nas vestes do que está a passar pela dificuldade. Né? Nós trabalhamos com o conceito de recursos humanos, nós aprendemos tanto recursos humanos que o meu chefe uma vez veio com um folheto assim grande, a nossa leitura de campo, para você entender o que as pessoas fazem a nível de recursos humanos, para você conseguir programar. Então, antes de começar a se considerar um programador ou começar a partir para a programação, a base dessa habilidade é a lógica. É sempre ter a capacidade de análise crítica. Tem um problema, tem que saber criticar o problema, achar o problema e ter a resolução do problema. Acho que seja essa a minha contribuição para começar agora. Quem ouve o Júlio falar já nem dá mais motivo para ninguém mais falar, porque o Júlio parece que o Júlio dá um bom professor, né? Não, eu estou precisando de dinheiro, O Júlio dá um bom professor, né? Ele literalmente define bem os elementos, né? Nem parece que ele está aqui como a outra vertente do assunto, né? Por sinal, ele é meu colega. Não, mas aqui tentando aquecer no que o Júlio disse, baseado no que eu percebi da questão que foi apresentada pelo André, nós precisamos ter em conta, quando pensamos na questão da resolução dos problemas ou o que deve ser feito, né, para se programar. Acredito que era nessa vertente que a pergunta foi feita, né? Que o André começou trazendo a ideia da definição, né, do que é programação, e depois trouxe então aqui esse assunto, né, porque, e aqui só abrindo um parênteses, porque o André chamou a programação como uma habilidade, uma disciplina, depois, né, no princípio é uma disciplina, depois é uma habilidade, né? Na verdade, nós falamos, como estávamos aqui a dizer, que, né, ela é um processo, né? Então, as disciplinas normalmente elas são compostas, tipo linguagem de programação, fundamento de programação, né? E nessa vertente. Mas, de qualquer das formas, a ideia aqui a trazer nos remete muito aos métodos para a elaboração de programas. E o Júlio começou muito bem dizendo que para nós começarmos a elaborar um programa ou sermos programadores, programar alguma coisa, o primeiro passo que precisamos entender é o problema que nos foi apresentado. Nós precisamos ter a capacidade, como seres, para entender qual é o problema. Isso aqui não é só em programação, é do modo geral, né? Nós estamos aqui especificamente a falar de programação porque é a nossa área de estudo nesse momento. Mas, de modo geral, para resolver qualquer tipo de problema, nós precisamos entender o problema. Se você vai programar alguma coisa sem entender o que te pediram, você não consegue resolver. É o que eu normalmente falo nos estudantes. O que acontece? O cliente, ele veio, te pediu um bailonço, você vai lhe apresentar uma montanha russa, porque você entende que tudo sobe e desce. Só porque sobe e desce, então é bailonço. Mas não é isso que ele te pediu. Isso acontece porque você não entendeu o problema. Então, o primeiro passo para começar a programar é entender o que te pediram. Nós temos que ter a capacidade de crítica, né, de perceber o que nos foi pedido e a lógica para interpretar como é que vamos resolver esse problema. Exatamente. Então, estamos a falar de algoritmo e lógica de programação. Lógica de programação. Esse é o princípio. Caríssimos que não são programadores e gostariam de começar algoritmo e lógica de programação. Só depois é que vem assuntos relacionados a linguagens de programação, base de dados, a divisão, no caso na programação, porque é vasta, é uma área vasta, não é? Sabe-se que temos diferentes plataformas, temos mobile, desktop, web e ainda temos um mundo entre estes. Nós temos áreas de front-end, áreas de back-end, enfim.
Dá para escrever um livro sobre isso. Deixa-me falar, é importante que esses elementos estejam bem acentuados, mas há quem aprende nas cambalhotas. Há quem aprende nas cambalhotas, não é cambalhota de tipo, está a estudar, está a desenvolver projeto do cliente. Eu me lembro que quando ele começou a programar, ele era bom front-end. Ele começou a entender back-end dentro do Laravel num projeto que já estava sendo operacional. Eu me lembro que ele levou em casa um módulo que era gestão de calendário. Ele bateu aquele todo mesmo com videoaula. Não entendi. Quando o meu chefe chegou, ele perguntou: é como? Muda a cor desse mal. Ele olhou e disse: é mais fácil destituir todo o sistema do que mudar a cor, porque ele não sabia o que estava lá. De aprendizado sequencial, e outros vão mesmo, depois de 3 anos de programação, agora estou a ver onde está a estudar estrutura de dados, encapsulamento, está a recapitular, não que não saiba, claro, mas é agora a fase que ele percebeu, não, faço muita coisa, mas tem agora o momento de que eu tenho que sistematizar. Então, resumidamente, uns aprendem realmente e é o melhor procedimento a se ter, tá? Uns passam pelos métodos básicos de aprendizado, outros vão para a cambalhota, caem lá em cima, depois vão aqui embaixo começando a lapidar o que aprenderam, né? Ai. A melhor forma de saber se o teu filho sabe nadar é ele jogar no mar. Não façam isso em casa, pais. Vão matar a criança. Mas prontos. Engenheiro sozinho, não é? Eu gostaria aqui que me elucidasse como acha, não é, que a programação prepara, no caso a programação ensinada nos institutos ou nas instituições de ensino superior, prepara ou não os alunos para a vida profissional, por exemplo. É uma pergunta muito pertinente, né? Eu gosto. Porque essa, na verdade, é uma questão que tem levantado muitos assuntos, né, a nível dos estudantes. Porque hoje, né, e nós sabemos que as pessoas elas entram já olhando para o mercado de emprego. Exato. Né? Elas já entram olhando para isso, é o mercado de emprego. Né? E aqui, graças a Deus, o mercado de emprego é a área do Júlio, de articulação, né? A minha área aqui é tecnicamente o ensino, né? Mas quando as pessoas já perspectivam essa parte, o que é bom, né? Não é mau, né? De alguma forma elas bloqueiam a sua mente na perspectiva de ensinamento apenas no que eles querem alcançar naquele mercado. Porque quando nós olhamos, por exemplo, vamos aqui supor, né, que a 2Dev é uma empresa de programação, e eu sei que a 2Dev programa apenas em Laravel. Eu estou entrando na instituição de ensino superior na perspectiva de aprender Laravel. Eu já entro assim, eu quero aprender Laravel. Porque eu sei que como eu quero alcançar aquele objetivo, para eu alcançar eu tenho que saber Laravel. E quando eu chego na instituição e noto que não estão a me ensinar Laravel, eu fico frustrado. Porque não era a minha intenção. O que eu queria não era aquilo. Então, será que as instituições estão realmente a preparar os homens, o cidadão, para o mercado de trabalho ou não? Essa é a pergunta do André, né? Eu acredito que estão, na verdade. Porque se nós voltarmos ao que já foi dito até há pouco, partindo do pressuposto de que programação começa com a ideia da lógica, né, metodologias que precisam ser utilizadas para nós entendermos a perspectiva a se alcançar, nós vamos perceber que realmente as instituições de ensino superior estão a preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Agora, a questão é o que vai se encontrar no mercado de trabalho. Porque o que se encontra no mercado de trabalho não é apenas definição de algoritmo, não é, na verdade nem é isso, né? Porque você quando vai para o mercado de trabalho, a ideia não é depois chegar lá e saber o que é algoritmo, né? Porque não é isso que te perguntam lá. Não é, nós temos aqui um problema para ser resolvido agora, como vai resolver em fluxograma, em pseudocódigo ou em descrição narrativa? Não é nessa perspectiva. Nós temos um problema e queremos a resposta desse problema. O mercado de emprego é assim, ele quer a resposta a um determinado problema. O que as instituições de ensino superior têm estado a passar, ou aquelas que não passam, no mínimo, deveriam estar a passar,
é a base para que qualquer um que vá para o mercado de emprego tenha capacidade para interpretar e conseguir resolver um determinado problema que lhe for apresentado. Agora, o resto é uma questão de discussão através das linguagens, como nós já falamos. E para mim, né, naquilo que é a minha analogia, que eu tenho estado a ver durante esse período, né, de trabalho com essas leads, é sintaxe. As linguagens estão voltadas a isso. É sintaxe. Tem alguma divergência aqui, outra divergência ali, mas no fundo as palavras reservadas são quase as mesmas. Quando as palavras reservadas são quase as mesmas, nós temos poucas dificuldades, caso nós conheçamos realmente as palavras reservadas principais, né, e a base para articular aquilo que é o problema que nos foi apresentado. Então, se cada um dos estudantes pegar na ideia de articular o que ele pega para a instituição, desenvolver pessoalmente o que ele quer almejar, ele vai entender que a instituição está sim a oferecer base para ele se engajar no mercado de trabalho. O problema é que as pessoas entram na instituição, como eu disse, com a percepção, eu vou entrar, eu vou fazer alguma coisa, e depois fica bloqueado porque não encontra o que ele quer e pensa que o mercado de trabalho não é aquilo. Depois vem aquela pergunta, desculpa só aqui para encerrar, vem aquela questão, professor, por que nós não estamos a estudar Java? Porque ele ouviu que na empresa onde supostamente ele acredita que vai entrar, está a programar em Java. Então ele entende que todas as instituições têm que estudar Java. Mas aí é muito o que o mercado de emprego oferece, né? O que você precisa saber de lógica, o que realmente precisa ser alcançado, isso aqui é que é importante. Ok. Agora, falou de todas as instituições. Eu vou ser polêmico, meu. Eu não vou me segurar, alguém tem que me segurar. Pronto, eu ia querer saber sobre a disparidade a nível de conteúdo programático, não é? Em função das instituições, não é? Sabe-se que meu colega já... André, eu acho que essa pergunta daria um outro podcast. Eu quero muito impedir que você faça essa pergunta, porque ali deveríamos analisar de faculdade em faculdade ou de instituição em instituição e perceber esse desnível que há entre eles, né? Eu acho, na minha visão, eu só acredito que isso daria um bom podcast. Pronto, eu sabia, alguém tinha que me segurar. No entanto, há sempre mais o que dizer. Bom, eu se calhar voltaria aqui, né? Faria uma pergunta direcionada ao meu camarada, meu colega Júlio Samba, a quem eu respeito muito. Bom, quais habilidades específicas gostaria de ter aprendido na universidade ou enquanto estudava, né, no ensino superior? Eu acho que a minha maior decepção enquanto estudava foi não poder ter o privilégio de ter um programa que acompanhasse as minhas aspirações. Acho que é o que o engenheiro disse. Eu tive maior dificuldade em perceber, em poder separar os meus anelos profissionais com as minhas exigências acadêmicas. Eu não fui um aluno de sair do quadro de honra. Eu não fui um expert dos estudos. Porque a minha grande dificuldade foi exigir dos meus professores aquilo que eles não tinham direito de me dar. Essa foi a minha grande decepção. Eu, quando comecei a estudar tecnologia, eu tinha uma meta. No segundo ano, eu tinha que largar tudo. Porque Zuckerberg largou, Bill Gates largou, Steve Jobs largou. Minha meta era segundo ano, não estudo mais. Só que o segundo ano que eu tinha na altura não era suficiente para me levar ao nível que eles tinham. Então, acho que eu, respondendo a tua pergunta, a minha maior decepção quando estudava foi não saber separar os meus anelos profissionais com aquilo que são as minhas responsabilidades estudantil. Eu já faltei na aula para ir programar. Eu já dispensei a conversa com... A aula, aliás, para uma conversa com o programador. E eu chumei. Naquela cadeira tive problema que me levou ao exame. Não chumei, graças a Deus, mas me levou ao exame. Então, eu recomendo sempre saber separar os anelos profissionais das exigências acadêmicas. Um bom aluno, um bom programador deve saber separar as instâncias para estudar, as instâncias para programar. Acho que seria essa a resposta. Ou seja, deu para notar, né, aqui nos dizeres de Júlio,
que, como qualquer um outro estudante, o Júlio também foi daqueles que entrou pensando que ia programar no primeiro dia. E é isso que estávamos aqui a tentar falar, porque parece brincadeira. Hoje, nas vestes de docente, né, a analogia já é diferente, mas nas vestes de estudante, qualquer um estudante, quando ele entra, a primeira percepção que tem é essa, que no primeiro dia eu vou programar, no primeiro dia eu vou ir para o laboratório, tipo, eu vou estudar engenharia informática, eu já não preciso mais estudar nada, nem preciso levar caderno. Até porque eu não queria fazer engenharia informática, na verdade. Uhum. Meu anelo era fazer a ciência da computação. Os personagens que o mundo me inspirava, em particular o Jobs, eu amava o Jobs. Eu admirava a maneira como ele lidava com a tecnologia. O Steven Voice, que era o irmão do o amigo lá do Jobs, era o cara. Até hoje eu me sinto como o Steven Voice e o Steven Jobs, porque eu sou aquele cara que desenha as coisas e depois, quando não está dando certo, eu pego lá, cara, aplica. Senão, eu sempre amei a computação. E claro, quando eu fui para a aula, pensei que realmente aí estava o problema. Eu queria ser cientista enquanto fazia engenharia, tá vendo? Então teve esse problema lá. Eu já teve dias em que ia para a aula chateado, porque eu antes de ir para a aula já estudava o conceito de linguagem de programação, por exemplo, mas quando ia para a aula não era aquilo, porque aquilo era exigido para nível da ciência da computação. Mas eu esperava aquilo de um engenheiro de programação, de informática nesse caso. Bom, mas não respondeu a pergunta. Que habilidades específicas Gostaria de aprender. gostaria de ter aprendido enquanto estudava? Não, eu me empolgo tanto quando respondo uma pergunta. Acho que a maior habilidade que eu gostaria de ter enquanto estudava era o raciocínio exercitado, em particular na linguagem de programação. É uma cadeira que eu esperava muito. Eu esperava que a linguagem de programação me desse a capacidade de lidar, por exemplo, com diferentes linguagens de programação, a linguagem híbridas, que é Cordova, e aí o mundo afora, que trabalham com web, ao mesmo tempo que trabalham com mobile. Eu esperava que essa cadeira em particular, linguagem de programação, me desse habilidade, não para saber programar, mas para entender os conceitos que há por detrás da linguagem de programação. Era poder entender que uma linguagem de programação, desktop, por exemplo, ela trabalha a nível do CPU e tudo mais, mas você pode trabalhar com uma linguagem de programação desktop buscando sempre recursos da web, que hoje em dia nós usamos, que é a conexão a múltiplos bancos de dados, né? Você pode ter um software que trabalha com o Facebook, trabalha com mobile, trabalha com web, trabalha agora também com desktop, mas todos eles usam o mesmo recurso do banco de dados. Era isso que eu esperava que realmente a linguagem de programação pudesse trazer. E essa habilidade eu só tive, nem sei se eu posso falar, já tive, né? Mas comecei a desenvolver, infelizmente, depois da faculdade, coisa que eu esperava que a faculdade pudesse me dar. Mas, como já disse o engenheiro sozinho, a escola te dá bases para caminhar, percebe? A escola te dá bases para caminhar. Acredito que você queria que a escola te desse já o bolo Sim, todo. barrado, Não. com a cereja já. Não, Mas e pronto. pior, André, só aqui aproveitando que está a falar sobre isso. O Júlio, como outros, eu, se calhar o engenheiro André, como outros que já passaram por essas lides das carteiras de licenciatura em engenharia informática, são exemplo para muitos outros estudantes agora que estão na academia, que mesmo sabendo que a instituição vai apenas lhes oferecer base, né, eles estão a pedir o que não é base. Ou certo? Ele quer aprender o que vai aprender, como eu disse, lá na empresa, dentro da instituição. Então, aí é complicado. Mesmo olhando para o que nós temos agora, ainda assim está a ser complicado o nível de atuação. Ok. Bom, polêmica. Escrever código e programar. Até que ponto eu me sinto um programador, ou melhor, reformulando a questão para o engenheiro. Quando é que o engenheiro considera que um estudante é um bom programador ou vai se tornar bom programador? Essa é uma pergunta específica, mas analisada no âmbito geral. Né? Por que eu falo nessa perspectiva? Que assim,
A ideia de ser um programador passa por todos os métodos, né? De análise até o final, até a apresentação do resultado. Agora, quem escreve um código é literalmente um programador? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Assim, uma resposta meio vaga, mas eu acredito que não. Por quê? Porque parto do princípio de que até quem não faz engenharia informática, quem idealizou alguma coisa, viu um código em algum sítio, ele pode escrever um código. Porque nós podemos estar falando de uma linha apenas, é um código. Agora, a sintaxe e a semântica. Para nós chegarmos na sintaxe e a semântica, tem alguns passos que precisam ser cumpridos. Aquilo que é literalmente a analogia da coisa precisa ser cumprida. Se nós não chegarmos a esses pontos, não, aí nós temos dificuldade de pensar que o camarada é um programador. Só porque ele fez um código e tipo, todo mundo hoje sabe que parece que as instituições começam com o mundo, né? Aqui é a ideia do podcast, Hello World, né? Então, todo mundo começa com Hello World. O facto de eu apresentar uma linha em Hello World, eu sou já o programador. Então, precisamos analisar bem esses fatos. Quem realmente é programador, né? Estamos a falar programador no âmbito de programador. Não é só escrever um código. Eu esperava que o moderador me pudesse perguntar sobre o que se espera no âmbito profissional de um programador, mas o moderador não me gosta, não. Mas dando um acréscimo aqui à resposta do engenheiro, quando é que realmente alguém consegue? É importante definir duas coisas. Tem programador e tem desenvolvedor. Uhum. E eu gosto muito desse assunto porque realmente gera muitos problemas de discussão na nossa comunidade de desenvolvimento. Porque todo mundo pensa que programar torna a pessoa desenvolvedora. Sim. Isso é diferente. Como disse o engenheiro, quem escrever um print, abre chavetas altas, escreve Hello World, ele escreve uma linha de código. Sim. Se perguntar, já é um programador? Já pode ser visto como alguém que, sei lá, quando a gente mandar dá uma resposta de um problema, já tem capacidade para isso. Depois é daí que ela já começa a dar conta que não quando a programação é exigida. Porque aprender programação não significa ser já de princípio programador. Sim. Tá? Você é um aspirante à programação. Você estuda os conceitos de programação e aceitamos e respeitamos. Agora, quando você chegar e dizer assim, o problema tal foi resolvido com um código que eu escrevi, assim, vamos sentar juntos e vamos falar, pronto, um programador, vamos discutir as outras questões assim, mas também já é um desenvolvedor. Isso é outra coisa, tá? Nós temos muitos programadores que não são desenvolvedores, porque é aquele cara que só espera escrever código. Sim. Já desenvolver implica mais coisas, como disse o engenheiro, tem análises. Um bom desenvolvedor não dá código fonte bagunçado. Uhum. Sim, o que sim. não pede um balanço, lhe dá uma montanha russa. Não, isso é programador. Isso que para ele já tem essa situação. O cara fica até empolgado com o código quando vem apresentar, porque ele quer não foi competido, não. Sim, assim mesmo. É. Questão dos detalhes é importante na programação. Boa, está interessante, mas lá vai outra questão. Sabe-se que a programação, como está, é uma saída, né? Uma saída da engenharia informática, ou seja, podemos ter um engenheiro informático especializado em programação. Sim. Mas também conseguimos perceber, né, no decorrer da nossa conversa, que a programação pode ser vista como uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer uma pessoa ligada a outra área que não seja necessariamente informática. Sim. Ou telecomunicação. Uhum. Então, quem se torna um programador ou quem trabalha, por exemplo, como programador Garante-se ficar onde? Adiante. Não, estava a falar quem se torna programador. Bom, quem se torna um programador, a dada altura, pode facilmente migrar para uma outra área. Eu gostaria de saber quais áreas
não é, um programador poderia ter a facilidade de imigrar, sendo que quem trabalha com a programação, não é, de modo geral, num certo período de tempo, pode necessariamente adquirir um conjunto de habilidades que facilita ir para outra área, migrar para outra área. Eu acho que, muito em função da experiência que temos vivido, existem áreas que são de fácil acesso para um programador. E uma delas é a gestão. Um programador pode ser um gestor, claro, de projetos, tá? Gestor de projeto. Pode literalmente trabalhar com... E depois chega um nível, chega um momento em que teu ano de experiência te proíbe programar. Sim. E aí tu fala, não. Eu vou pegar um cara que está há 20 anos de programação para escrever código. Não. Ele Sim. vai ser um analista de software. Vai ser um gestor de projeto. Tem uma área agora que está a crescer muito a nível da TI, que é DevOps, que é a junção entre desenvolvimento e operação, sim. que é juntar a área de criação do software e a operação do software, que é lidar mais com questões de alocação, domínio, hospedagem. Então, o DevOps é uma área que exige literalmente quem já foi programador. Só pode ir para DevOps quem já foi programador. E tem muitas outras áreas. Um bom desenvolvedor pode também ser um bom analista de dado analítico. Analista de dados pode ser um bom Power BI. Temos uma Analista de dados. Porque o Power BI agora parece que é uma profissão. Analista de dados. Ok, mas vamos lá ficar com o analista de dados. Né? Data Analyze. Ou seja, tudo que está voltado à gestão da tecnologia, um programador pode fazer. Não, eu entendi a questão do André aqui como uma pergunta muito fechada, sabe? Porque o André começou a pergunta com uma resposta e depois já não deu muita abertura. Nós temos que responder o que ele quer, né? Porque, na verdade, eu senti a pergunta direcionada assim: a programação dá abertura para outras áreas? Porque a pergunta não foi a programação dá abertura para outras áreas, o André já afirmou, dá abertura para outras áreas. Agora nós precisamos aqui esclarecer quais áreas são. Então, já é uma verdade que ela dá abertura para outras áreas. E graças a Deus aqui naquilo que foi a intervenção do Júlio, né, aqui bem mais no âmbito empresarial e naquilo que tem sido a prática dele já como programador, né, eu acredito que quem realmente tem o domínio da programação na sua amplitude, ele consegue sim ser um excelente gestor. Porque a programação nos obriga a ser lógicos. Né? E quem trabalha muito com lógica, ele tem facilidade para gerir as coisas. Né? E depois, claro, no fundo aqui é uma interpretação daquilo que o Júlio já acabou de falar. Né? Nós somos obrigados, querendo ou não, de analisar dados. Né? Porque no final a programação ela recolhe dados para estruturá-los e oferecer uma informação. Né? Então, nós começamos a ser muito analistas. No princípio das nossas formações, o que acontece é que nós quase não sabemos nada sobre lógica, né? Mas no desenrolar dela, parece que a nossa mente fica tudo é lógica. Você olha para o André, ele está via caminhar, você quer entender, tua mente já sabe, não, isso que ele está fazendo é um algoritmo, porque tudo na tua mente é um algoritmo. Então, são dados que nós estamos a recolher, isso ali nos faz querendo não ser um analista de dados. E ali vem as outras áreas, então a programação nos remete, no final, né, para sermos expert em muitas áreas, né? Claro, não com aquele conhecimento profundo, porque para isso nós precisamos fazer uma formação específica da área, mas nos dá conhecimentos, ainda que for base, para alcançarmos os outros objetivos. Então, ela nos oferece alas para nós viajarmos. Muito bom. O nosso microfone morreu. Acho que vamos ter que partilhar os três. Ok. Dando sequência, muito obrigado pelas questões e perguntas respondidas, claro. Foram, assim, esclarecedoras. Eu vou sair rico deste encontro. Vou sair mesmo rico. Gostei dessa experiência.
Não estou a me despedir, relaxem. Não estou a me despedir. Bom, infelizmente o tempo voa e é como dizem, né? Nós nem vimos ele passar. Agradecer aqui a presença desta ilustre figura, não é? Engenheiro Pedro Manuel Sozinho. Por sinal, foi meu professor. Hein? Guardamos o melhor para o final. Foi teu não, foi nosso. E é importante falar, não é engenheiro, é engenheiro, professor, mestre, ok? Para não ficar aqui como se fôssemos todos nós na mesma classificação. Pronto, eu tinha que te dar a palavra, camarada. Eu tinha que te dar a palavra, porque eu sei que você fala demais. Já. Então é isso. Muito obrigado, engenheiro. Acredita que foi um dos melhores episódios, para não dizer o melhor, não é? Que eu ou nós, Hello World Podcast, produzimos até então. E nós esperamos contar com a sua presença. Esperamos que o engenheiro nos brinde aqui outra vez com a sua presença para outros assuntos. Não é? Sabe-se que a área de informática, a área de engenharia de informática é vasta, então há muito o que falar, há muito ainda o que apresentar e nós queremos aqui contar consigo para tudo isso. Bom, provavelmente o meu colega vai querer dizer alguma coisa mais. Antes de começarmos aqui a agradecer os nossos patrocinadores, eu vou passar para o meu camarada Júlio Samba. Não, eu acho não tenho certeza absoluta que esse podcast vai viralizar, essa edição vai viralizar, tenho certeza absoluta, e tudo isso não é porque não é por conta do André, nem por minha causa. Eu sei que muitos alunos seus vão querer ouvir o que é que o engenheiro disse, porque de nós mesmo só seria mesmo nossos colegas da Level Soft que teriam a nos ver, mas sabemos que pelo engenheiro vai se viralizar. Então, nós estamos muito agradecidos pela sua presença, como disse o André. E se tivesse que acrescentar uma coisa, é dizer que esse é o primeiro dos muitos episódios que teremos juntos. E aí, ansiando que vocês também nos ajudem com... Notem que essa toda a bagunça do microfone é porque tentamos fazer uma coisa melhor e esperamos ser valorizados, né? A nível daquilo que nós aplicamos de esforço. Acho que não tenho nada para não ser muito longano, porque quando eu começo a falar, sou Deus. Pronto, é isso. Engenheiro Sozinho, eu queria dar aqui algumas palavras para a nossa audiência, o nosso público aqui, de modo geral. Na verdade, agradecer a Deus Deve pelo convite, né, para partilhar convosco esse momento, né, participar desse podcast, desse meeting, essa breve conversa sobre programação, saber um pouco mais do que nossos estudantes têm estado a ver, né, e o que eles possivelmente poderão vir a ter. Ficou aqui uma pergunta no ar aquela hora, né, que graças a Deus o Júlio cortou, porque senão não íamos sair daqui hoje, né, a questão da análise dos conteúdos programáticos, por acaso é um assunto que chama muita atenção e muita gente gostaria de ouvir, né. Acredito que em outros momentos se vão conseguir tratar um pouco mais disso com calma, bem articulado, né. Mas da minha parte, né, é agradecer Deus Deve aqui na pessoa do André e do Júlio, né, pelo convite. Estaremos sempre dispostos para participar e partilhar daquilo que é o nosso pouco conhecimento, né, e absorver também do muito que os engenheiros têm, né. Então, agradecemos. Nossa, muito que é cabucado. Bom, eu acho que já para fechar, é isso. A Deus Deve anuncia já agora a parceria que tem com o professor mestre Sozinho, em que o professor terá agora também no nosso canal o seu espaço, não é, de análises, conhecimento, e assim, cara, vocês devem estar atentos com o engenheiro, porque a nível de gestão é uma biblioteca de conhecimento que vai agregar para vocês muita valia. Então, vamos estar sempre juntos aqui, vamos marcar um dia, ainda não sabemos qual. Vamos esperar do seu pouco tempo que tem para nós, né? Porque nós seríamos, se a cada momento, o tempo que nós estamos aqui, se fosse cobrada a fatura, seria já 1 bilhão, acredito. Então, vamos ajeitar a deadline, o tempo, mas fica já aqui anunciado o nosso espaço
com o Engenheiro Sozinho nesse canal. Aí também siga-nos no nosso canal, fica atento com as notificações, escreva no comentário o que quer, a gente vai te puxar no particular. E por favor, nós estamos bagunçados aqui, você não tem ideia do que está acontecendo por detrás da câmera, tem muita coisa bagunçada aí, e todo esse esforço nós fizemos para trazer conteúdo para você de graça, pedindo uma única coisa, que se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, por favor, compartilha esse vídeo com aquele que você sabe que está na faculdade, espera ser engenheiro com a programação da faculdade, manda para ele esse conteúdo e nós estaremos sempre aqui dispostos para receber os feedbacks, né? Acho ser o final do nosso podcast, engenheiro, muito obrigado. Então, pessoal, até a próxima.